A chave dos grandes mistérios. Parte 1. De acordo com Enoque, Abraão, Hermes Trismegisto e Salomão, Elifaz Levi. Chave absoluta das ciências ocultas dada por Guilherme de Postel e completado por Elifaz Levi. A religião diz: acreditai e compreendereis. A ciência vem vos dizer: compreendei e acreditareis. Então, toda ciência mudará de filosofia. O espírito, por muito tempo destronado e esquecido, retomará seu lugar. Será demonstrado que as tradições antigas são inteiramente verdadeiras, que o paganismo não passa de um sistema de verdades corrompidas e deslocadas, que basta limpá-las, por assim dizer, e recolocá-las em seu lugar, para vê-las brilhar com todo o esplendor. Em uma palavra, todas as ideias mudarão, e, uma vez que de todos os lados, uma multidão de eleitos clama em concreto: vinde, Senhor, vinde. Porque reprovareis os homens que se lançam nesse futuro majestoso e se glorificam de adivinhá-lo. Joseph de Maistre. Soares de Saint Petersburg. Prefácio. Os espíritos humanos têm a vertigem do mistério. O mistério é o abismo que atrai, sem cessar, nossa curiosidade inquieta por suas formidáveis profundezas. O maior mistério do infinito é a existência de aquele para quem e somente para ele, tudo é sem mistério. Compreendendo o infinito, que é essencialmente incompreensível, ele próprio é o mistério infinito e externamente insondável, ou seja, ele é, ao que tudo indica, esse absurdo por excelência, em que acreditava Tertuliano. Necessariamente absurdo, uma vez que a razão deve renunciar para sempre a atingi-lo. Necessariamente crível, uma vez que a ciência e a razão, longe de demonstrar que ele não é, são fatalmente levadas a deixar acreditar que ele é, e elas próprias adorá-lo de olhos fechados. É que esse absurdo é a fonte infinita da razão, a luz brota eternamente das trevas eternas. A ciência, essa Babel do espírito, pode torcer e sobrepor suas espirais subindo sempre. Ela poderá fazer oscilar a terra, nunca tocará ao céu. Deus é o que aprenderemos eternamente a conhecer. É, por conseguinte, o que nunca saberemos. O domínio do mistério é um campo aberto às conquistas da inteligência. Pode-se andar nele com audácia, nunca se reduzirá sua extensão, mudar-se-á somente de horizontes. Todo saber é o sonho do impossível, mas ai de quem não ousa aprender tudo e não sabe que, para saber alguma coisa, é preciso resignar-se a estudar sempre. Dizem que para bem aprender é preciso esquecer várias vezes. O mundo seguiu esse método. Tudo que se questiona em nossos dias havia sido resolvido pelos antigos, anteriores a nossos anais. Suas soluções escritas em hieróglifos não tinham mais sentido para nós. Um homem reencontrou sua chave, abriu as necrópolis da ciência antiga e deu a seu século todo um mundo de teoremas esquecidos, de sínteses simples e sublimes como a natureza, irradiando sempre unidade e multiplicando-se como números, com proporções tão exatas quanto o conhecimento demonstra e revela o desconhecido. Compreender essa ciência é ver Deus. O autor deste livro, ao terminar sua obra, acreditará tê-lo demonstrado. Depois, quando tiveres visto Deus, o hierofante vos dirá: virai-vos e, na sombra que projetais na presença desse sol das inteligências, ele fará aparecer o diabo, o fantasma negro que vedes quando não olhais para Deus e quando acreditais ter preenchido o céu com vossa sombra, porque os vapores da terra parecem tê-la feito crescer ao subir. Por de acordo, na ordem religiosa, a ciência com a revelação e a razão com a fé, demonstrar em filosofia os princípios absolutos que conciliam todas as antinomias, revelar enfim o equilíbrio universal das forças naturais. Tal é a tripla finalidade desta obra, que será, por conseguinte, dividida em 3 partes. Mostraremos a verdadeira religião com caracteres tais que ninguém, crente ou não, poderá desconhecê-la. Será o absoluto em matéria de religião. Estabeleceremos, em filosofia, os caracteres imutáveis dessa verdade, que é, em ciência, realidade, em julgamento, razão e, em moral, justiça. Enfim, faremos conhecer estas leis da natureza cujo equilíbrio é o sustento e mostraremos o quanto são vãs as fantasias de nossa imaginação diante das realidades fecundas do movimento e da vida. Convidaremos também os grandes poetas do futuro para refazerem a Divina Comédia, não mais de acordo com os sonhos do homem, mas segundo as matemáticas de Deus. Mistério dos outros mundos, forças ocultas, revelações estranhas, doenças misteriosas, faculdades excepcionais, espíritos, aparições, paradoxos mágicos,
Arcanos herméticos, diremos tudo e explicaremos tudo. Quem, pois, nos deu esse poder? Não tememos revelá-lo a nossos leitores. Existe um alfabeto oculto e sagrado que os hebreus atribuem a Enoque, os egípcios a Tote ou a Mercúrio Trismegisto, os gregos a Cádmio e a Palamédio. Esse alfabeto, conhecido pelos pitagóricos, compõe-se de ideias absolutas ligadas a signos e a números, e realiza, por suas combinações, as matemáticas do pensamento. Salomão havia representado esse alfabeto por 72 nomes escritos em 36 talismãs e é o que os iniciados do Oriente denominam ainda de as pequenas chaves ou clavículas de Salomão. Essas chaves são descritas e seu uso é explicado no livro cujo dogma tradicional remonta ao patriarca Abraão, é o Sefer Yetzirah, e, com a inteligência do Sefer Yetzirah, penetra-se o sentido oculto do Zohar, o grande livro dogmático da Cabala dos hebreus. As clavículas de Salomão, esquecidas com o tempo e que se dizia estarem perdidas, nós as encontramos, e abrimos sem dificuldade todas as portas dos antigos santuários, onde a verdade absoluta parecia dormir, sempre jovem e sempre bela, como aquela princesa de um conto infantil que espera durante um século de sono o esposo que deve despertá-la. Depois de nosso livro, ainda haverá mistérios, mas mais alto e mais longe nas profundezas infinitas. Esta publicação é uma luz ou uma loucura, uma mistificação ou um monumento. Lede, refleti e julgai. Primeira parte. Mistérios religiosos. Problemas a resolver. Demonstrar de uma maneira certa e absoluta a existência de um Deus e dela dar uma ideia satisfatória para todos os espíritos. Estabelecer a existência de uma verdadeira religião de maneira a torná-la incontestável. Indicar o alcance e a razão de ser de todos os mistérios da religião única, verdadeira e universal. Transformar as objeções da filosofia em argumentos favoráveis à verdadeira religião. Traçar o limite entre a religião e a superstição e dar a razão dos milagres e dos prodígios. Considerações preliminares. Quando o conde Joseph de Maistre, este grande lógico apaixonado, disse com desespero, o mundo está sem religião, assemelhou-se àqueles que dizem temerariamente, Deus não existe. O mundo, com efeito, está sem a religião do conde Joseph de Maistre, assim como é provável que Deus, tal qual concebe a maioria dos ateus, não exista. A religião é uma ideia apoiada num fato constante e universal. A humanidade é religiosa. A palavra religião tem, portanto, um sentido necessário e absoluto. A própria natureza consagra a ideia que representa essa palavra e a eleva à altura de um princípio. A necessidade de crer liga-se estreitamente à necessidade de amar. É por isso que as almas têm necessidade de comungar com as mesmas esperanças e com o mesmo amor. As crenças isoladas não passam de dúvidas. É o laço da confiança mútua que faz a religião ao criar a fé. A fé não se inventa, não se impõe, não se estabelece por convicção política. Manifesta-se, como a vida, com uma espécie de fatalidade. O mesmo poder que dirige os fenômenos da natureza estende e limita, além de todas as previsões humanas, o domínio sobrenatural da fé. Não se imaginam as revelações, elas se impõem, e nelas se crê. Por mais que o espírito proteste contra as obscuridades do dogma, está subjugado pela atração dessas mesmas obscuridades, e frequentemente o mais indócil dos pensadores coraria em aceitar o título de homem sem religião. A religião ocupa um espaço bem maior entre as realidades da vida do que pretendem crer aqueles que dispensam a religião ou que têm a pretensão de dispensá-la. Tudo o que leva o homem acima do animal, o amor moral, a abnegação, a honra são sentimentos essencialmente religiosos. O culto da pátria e do lar, a religião do juramento e das lembranças são coisas que a humanidade jamais abjurará sem se degradar completamente, e que não saberiam existir sem a crença em alguma coisa maior do que a vida mortal, com todas as suas vicissitudes, suas ignorâncias e suas misérias. Se a perda eterna no nada tivesse de ser o resultado de todas as nossas aspirações às coisas sublimes que sentimos serem eternas, a fruição do presente, o esquecimento do passado e a displicência para com o futuro seriam nossos únicos deveres, e seria rigorosamente verdadeiro dizer, com um sofista célebre, que o homem que pensa é um animal degradado. Por isso, de todas as paixões humanas, a paixão religiosa é a mais poderosa e a mais vivaz. Produz-se seja pela afirmação seja pela negação, com igual fanatismo, uns afirmando com obstinação o Deus que fizeram a sua imagem,
Outros negando Deus com temeridade, como se tivessem podido compreender e devastar por um único pensamento todo o infinito que está ligado a seu grande nome. Os filósofos não refletiram suficientemente sobre o fato fisiológico da religião na humanidade. A religião, com efeito, existe além de toda discussão dogmática. É uma faculdade da alma humana, da mesma forma que a inteligência e o amor. Enquanto houver homens, a religião existirá. Considerada assim, ela não é outra coisa que a necessidade de um idealismo infinito, necessidade que justifica todas as aspirações ao progresso, que inspira todas as abnegações, que sozinha impede a virtude e a honra de serem unicamente palavras que servem para iludir a vaidade dos fracos e dos tolos em proveito dos fortes e dos hábeis. É a essa necessidade inata de crença que se poderia dar o nome de religião natural, e tudo o que tende a diminuir e limitar o impulso dessa crença está, na ordem religiosa, em oposição à natureza. A essência do objeto religioso é o mistério, uma vez que a fé começa no desconhecido e abandona todo o resto às investigações da ciência. A dúvida é, aliás, mortal à fé. Ela sente que a intervenção do ser divino é necessária para cobrir o abismo que separa o finito do infinito e afirma essa intervenção com todo o ímpeto de seu coração, com toda a docilidade de sua inteligência. Fora desse ato de fé, a necessidade religiosa não encontra satisfação e transmuta-se em ceticismo e em desespero. Mas, para que o ato de fé não seja um ato de loucura, a razão quer que ele seja dirigido e regulado. Pelo quê? Pela ciência. Vimos que neste caso a ciência é impotente. Pela autoridade civil? É absurdo. Colocai guardas para vigiar as orações. Resta, pois, a autoridade moral, única que pode constituir o dogma e estabelecer a disciplina do culto de comum acordo, dessa vez, com a autoridade civil, mas não conforme as suas ordens. É preciso, em uma palavra, que a fé dê à necessidade religiosa uma satisfação real, inteira, permanente, indubitável. Para tanto, é preciso a afirmação absoluta, invariável, de um dogma conservado por uma hierarquia autorizada. É preciso um culto eficaz que dê, com uma fé absoluta, uma realização substancial aos signos da crença. A religião, assim compreendida, sendo a única que satisfaz a necessidade natural de religião, deve ser chamada de a única verdadeiramente natural. E chegamos por nós mesmos a esta dupla definição. A verdadeira religião natural é a religião revelada, é a religião hierárquica e tradicional, que se afirma absolutamente acima das discussões humanas pela comunhão da fé, da esperança e da caridade. Ao representar a autoridade moral e ao realizá-la pela eficácia de seu ministério, o sacerdote é santo e infalível, enquanto a humanidade está sujeita ao vício e ao erro. O padre, ao agir como padre, é sempre o representante de Deus. Pouco importam as faltas ou mesmo os crimes do homem. Quando Alexandre VI fazia uma ordenação, não era o envenenador que impunha as mãos aos bispos, era o Papa. Ora, o Papa Alexandre VI nunca corrompeu nem falsificou os dogmas que o condenavam, os sacramentos que, em suas mãos, salvavam os outros e não os justificavam. Houve sempre e em todos os lugares homens mentirosos e criminosos, mas, na Igreja hierárquica e divinamente autorizada, nunca houve e nunca haverá nem maus papas nem maus padres. Mau e padre, são palavras que não se ajustam. Falamos de Alexandre VI e acreditamos que esse nome baste, sem que nos oponham outras lembranças justamente execradas. Grandes criminosos puderam duplamente desonrar-se, por causa do caráter sagrado de que estavam revestidos, mas não lhes foi dado desonrar esse caráter, que continua sempre radiante e esplêndido acima da humanidade que cai. Dissemos que não há religião sem mistérios, acrescentemos que não há mistérios sem símbolos. Sendo o símbolo a fórmula ou a expressão do mistério, ele só exprime sua profundidade desconhecida por imagens paradoxais emprestadas do conhecido. Devendo caracterizar o que está acima da razão científica, a forma simbólica deve necessariamente encontrar-se fora dessa razão. Daí a palavra célebre e perfeitamente justa de um pai da Igreja, creio, porque é absurdo, credo que absurdum. Se a ciência afirmasse o que não sabe, destruiria a si própria. A ciência não pode, portanto, realizar a obra da fé, tanto quanto a fé não pode decidir em matéria de ciência. Uma afirmação de fé com que a ciência tem a temeridade de ocupar-se será apenas um absurdo para ela.
Da mesma forma que uma afirmação de ciência que nos fosse dada como artigo de fé seria um absurdo na ordem religiosa. Crer e saber são dois termos que nunca se podem confundir. Tampouco poderiam opor-se um ao outro num antagonismo qualquer. É impossível, com efeito, crer no contrário do que se sabe sem deixar, por isso mesmo, de o saber, e é igualmente impossível chegar a saber o contrário do que se crê sem deixar imediatamente de crer. Negar ou mesmo contestar as decisões da fé, e isso em nome da ciência, é provar que não se compreende nem a ciência nem a fé. Com efeito, o mistério de um Deus em três pessoas não é um problema de matemática. A encarnação do Verbo não é um fenômeno que pertence à medicina. A redenção escapa à crítica dos historiadores. A ciência é absolutamente impotente para decidir se tem ou não razão de se acreditar ou não no dogma. Ela pode constatar somente os resultados da crença e, se a fé torna evidentemente os homens melhores, se, aliás, a fé em si mesma, considerada como um fato fisiológico, é evidentemente uma necessidade e uma força, será preciso que a ciência o admita e tome o sábio partido de contar sempre com a fé. Ousemos afirmar agora que existe um fato imenso, igualmente apreciável pela fé e pela ciência, um fato que torna Deus visível de algum modo sobre a terra, um fato incontestável de alcance universal. Esse fato é a manifestação, no mundo, a partir da época em que começa a revelação cristã, de um espírito desconhecido pelos antigos, de um espírito evidentemente divino, mais positivo que a ciência em suas obras, mais magnificamente ideal em suas aspirações que a mais elevada poesia, um espírito para o qual era preciso criar um nome novo, completamente inaudito nos santuários da antiguidades. Assim, esse nome foi criado, e demonstraremos que esse nome, que essa palavra é, em religião, tanto para a ciência quanto para a fé, a expressão do absoluto. A palavra é caridade. O espírito de que falamos chama-se o espírito de caridade. Diante da caridade, a fé prosterna-se e a ciência, vencida, inclina-se. Há evidentemente aqui alguma coisa maior do que a humanidade. A caridade prova por suas obras que não é um sonho. É mais forte do que todas as paixões, triunfa sobre o sofrimento e a morte, faz que Deus seja compreendido por todos os corações e parece já preencher a eternidade pela realização iniciada de suas legítimas esperanças. Diante da caridade viva e atuante, que Proudhon ousará blasfemar, que Voltaire ousará rir. Empilhai, uns sobre os outros, os sofismas de Diderot, os argumentos críticos de Strauss, as ruínas de Volney, tão bem nomeadas, pois esse homem não poderia fazer senão ruínas. As blasfêmias dessa revolução cuja voz extingue-se uma vez no sangue e outra no silêncio do desprezo. Acrescentei a isso que o futuro pode nos reservar de monstruosidades e devaneios. Depois, que venha a mais humilde e a mais simples de todas as irmãs da caridade, o mundo abandonará todas as suas tolices, todos os seus crimes, todos os seus devaneios doentios, para inclinar-se diante dessa realidade sublime. Caridade. Palavra divina, palavra que, por si, leva a compreensão de Deus, palavra que contém uma revelação inteira. Espírito de caridade, aliança de duas palavras que são toda uma solução e todo um futuro. Que pergunta, com efeito, essas duas palavras não podem responder. O que é Deus para nós senão o espírito de caridade? O que é a ortodoxia? Não é o espírito de caridade que não discute sobre a fé a fim de não alterar a confiança dos pequenos e de não perturbar a paz da comunhão universal? Ora, o que é a Igreja Universal senão a comunhão em espírito de caridade? É pelo espírito de caridade que a Igreja é infalível. O espírito de caridade é a virtude divina do sacerdócio, dever dos homens, garantia de seus direitos, prova de sua imortalidade, eternidade e felicidade iniciada para eles na terra, objetivo glorioso dado à sua existência, fim e meio de seus esforços, perfeição de sua moral individual, civil e religiosa. O espírito de caridade abrange tudo, aplica-se a tudo, tudo pode esperar, tudo empreender e tudo cumprir. Era pelo espírito de caridade que Jesus, expirando na cruz, dava à sua mãe um filho na pessoa de São João e, triunfando sobre as angústias do mais horrível suplício, soltava um grito de libertação e de salvação ao dizer: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Foi pelo espírito de caridade que 12 artesãos da Galileia conquistaram o mundo. Amaram a verdade mais do que suas vidas, e foram sozinhos dizê-la aos povos e aos reis, provados pela tortura, foram considerados fiéis.
Mostraram às multidões a imortalidade viva em sua morte e regaram a terra com um sangue cujo calor não podia extinguir-se, pois neles ardia a chama da caridade. Foi pela caridade que os apóstolos constituíram seus símbolos. Disseram que acreditar juntos é melhor do que duvidar separadamente. Constituíram a hierarquia sobre a obediência, tornada tão nobre e tão grande pelo espírito de caridade, que servira assim a reinar. Formularam a fé de todos e a esperança de todos e puseram esses símbolos sob a guarda da caridade de todos. Ai do egoísta que se apropria de uma só palavra dessa herança do verbo, pois é um deicida que quer desmembrar o corpo do Senhor. O símbolo é a arca sagrada da caridade. Quem quer que o toque é atingido pela morte eterna, pois a caridade retira-se dele. É a herança sagrada de nossos filhos. É o preço do sangue de nossos pais. Era pela caridade que os mártires se consolavam nas prisões dos Césares e atraíam para sua crença seus guardas e mesmo seus carrascos. Era em nome da caridade que São Martinho de Tours protestava contra o suplício dos priscilianos e separava-se da comunhão do tirano que queria impor a fé pela espada. Foi pela caridade que tantos santos consolaram o mundo dos crimes cometidos em nome da própria religião e dos escândalos do santuário profanado. Foi pela caridade que São Vicente de Paulo e Fenelon impuseram-se a admiração dos séculos, mesmo aos mais ímpios, e fizeram calar de antemão o riso dos filhos de Voltaire diante da seriedade imponente de suas virtudes. Foi pela caridade, enfim, que a loucura da cruz se tornou a sabedoria das nações, porque todos os nobres corações compreenderam que é mais elevado acreditar ao lado dos que amam e devotam-se do que duvidar ao lado dos egoístas e dos escravos do prazer. Artigo 1º. Solução do primeiro problema. O verdadeiro Deus. Deus só pode ser definido pela fé. A ciência não pode negar nem afirmar que ele existe. Deus é objeto absoluto da fé humana. No infinito, e a inteligência suprema e criadora da ordem. No mundo, é o espírito de caridade. Será o ser universal ou uma máquina fatal que tritura eternamente as inteligências ocasionais ou uma inteligência providencial que dirige as forças para a melhoria dos espíritos? A primeira hipótese repugna a razão. É desesperadora e imoral. Ciência e razão devem, portanto, inclinar-se diante da segunda. Sim, Proudhon, Deus é uma hipótese, mas é uma hipótese tão necessária que, sem ela, todos os teoremas tornam-se absurdos ou duvidosos. Para os iniciados da Cabala, Deus é a unidade absoluta que cria e anima os números. A unidade da inteligência humana demonstra a unidade de Deus. A chave dos números é a dos símbolos, porque os sintomas são as figuras analógicas da harmonia que vem dos números. As matemáticas não saberiam demonstrar a fatalidade cega, uma vez que são a expressão da exatidão que é o caráter da mais suprema razão. A unidade demonstra a analogia dos contrários. É o princípio, o equilíbrio e o fim dos números. O ato de fé parte da unidade e retorna à unidade. Vamos esboçar uma explicação da Bíblia pelos números, porque a Bíblia é o livro das imagens de Deus. Perguntaremos aos números a razão dos dogmas da religião eterna, e os números responderão sempre, reunindo-se na síntese da unidade. As poucas páginas que se seguem são simples apanhados das hipóteses cabalísticas, são externas à fé e as indicamos somente como pesquisas curiosas. Não nos cabe inovar em matéria de dogma, e nossas asserções como iniciado estão inteiramente subordinadas à nossa submissão como cristão. Continua.